No seu televisor, a TV Galega, na TV Galega, o Mesa de Bar, e na Mesa de Bar, a dona Selma Rutzen, escritora e tradutora. E historiadora também, porque está contando a história aqui. Também. Aí a senhora estava contando que, então, a família da mãe fugiu da Rússia para a Alemanha, a família do pai fugiu para o Brasil pela China. Na verdade, a família da minha mãe, ela ainda emigrou legalmente. Tá? Ainda conseguiram, né? E depois disso, pouco tempo depois, as fronteiras se fecharam, né? Então, isso é um resumo do porquê que a gente mantém muito esse hábito de cultivar o idioma alemão, os costumes. Depois a língua é importante, né? Pela literatura, pela história mesmo, né? Descobertas. Enfim, tudo, enfim, você entende o outro lado, consegue se adaptar, se alinhar com outras culturas. E é um idioma matemático também, né? É uma língua matemática. Exatamente. Mas essa fuga, daí, através de Calais, até ali, isso é uma coisa muito interessante. Meus pais, ou meu pai, a família do meu pai, eles não sabiam para onde iriam. Não sabiam? Não sabiam. Eles foram salvos, estamos salvos, não vamos voltar para a Rússia. Mas para onde nós vamos? Já tinham ouvido falar do Canadá, da Argentina, do Brasil sequer tinham ouvido falar. E, então, em Calais, na troca do navio, ficaram sabendo do Brasil. Mas onde é que é o Brasil? Como é que é? Seja o que Deus quiser, né? E daí, nessa travessia do Atlântico, de Calais para o Rio de Janeiro, a minha oma contraiu tifo. Não havia vacina, então ela quase faleceu, quase. Ela passou muito mal, mas chegou viva ao Rio de Janeiro. E ali, então, eles ficaram... Quarentena primeiro na Ilha das Flores, né? Meu pai era um menino de 3 anos. O restante da família ficou unida. E hoje, eu vendo os noticiários exaltando tanto a volta dos brasileiros de Gaza, eu fiz uma comparação. Não havia avião, não havia autoridade, não havia nada, apenas o suficiente para não morrer de fome. Né? Navio à vela, né? E a vontade que o governo brasileiro tinha de receber pessoas dessa origem, porque ele precisava cultivar o território. A costa brasileira já era toda habitada e civilizada, mas o interior do Brasil carecia disso. Então eles querem vir para o Brasil, então eles que vão colonizar lá no oeste, para cima da serra, né? Então eles levaram eles a Porto Alegre, e de lá, então, já em navio costeiro, em barco costeiro, e aí foram de trem até Cruz Alta, e então atravessaram o rio Uruguai, no local que hoje é chamado de Iraí. Iraí foi a primeira referência deles, e entraram no oeste de Santa Catarina, cheio de morros, cheio de pedras, sem estrada, sem escola, sem hospitais. Sem nada. Nada, absolutamente nada. Quem colonizou essa área foi a colonizadora Sul Brasil. Digamos assim, Carlos Kuhlmeier foi o diretor da companhia, ele também colonizou áreas na Argentina. Não foi ruim, mas também não foi nenhuma maravilha. Não foi nenhuma maravilha. Então, na sua infância, aí já tinha escola, já tinha bastante melhorado, né? Aqui na costa, e essa facilidade que tinha já na época da ligação com o mar, dava uma perspectiva completamente diferente. Mas lá não havia nada disso. A senhora, então, como menina, veio ver o mar, depois que casou... Depois que eu tive meus filhos, minhas filhas já. Eu conheci o mar aos 30 anos. 30 anos. Embora que toda a minha família... Mas já tinha para ir do Rio Uruguai, ia tomar banho no Rio Uruguai lá? Não, porque ele ficava longe, né? Longe, não havia estrada. Então qualquer riachozinho que passasse perto de casa servia para se refrescar, né? O primeiro ano que eles moraram lá, eles ganharam. O pai nunca soube me precisar exatamente assim, mas o suficiente para não morrer de fome. Tá?
Mas ganharam terra para plantar? Ganharam, da Companhia Sul Brasil. E em troca, eles tinham que abrir estradas com a picareta e com as ferramentas rudimentares que tinham. Vê que estrada melhorzinha um pouco, isso foi feito no tempo com Antônio Carlos Conde Reis, governador, quer dizer, não foi nem tanto tempo assim, né? Porque o oeste, eu vejo que a Sadia, aquela vez, o Fontana criou uma empresa de aviação para poder transportar os produtos deles, porque eles perdiam tudo, o caminhão ficava parado no meio do bar, ficava semana até acabava o combustível, estragava a mercadoria, né? Exatamente. E isso que Concórdia, no caso da Sadia, já estava assim bem mais próximo dos centros de consumo e de transporte. A nossa localidade, Palmitos, era mais 300 quilômetros para frente, rumo à fronteira com a Argentina. Então as condições eram muito mais difíceis. E ali então entra essa questão de manter a cultura, a religião, o idioma, essa coisa toda. Isso foi despertando em mim. E a sua família tinha aquele costume bastante alemão de à noite cantar, a família tudo cantar? Muito. Quem é que tocava violão lá? Pai? Na verdade, meu pai tocava gaitinha de boca. Não havia dinheiro para comprar um instrumento ou alguma coisa assim. Então a gaitinha de boca era um luxo. E nós sentávamos e cantávamos. E é bonito, porque une a família, né? Une a família, cultiva aquilo que foi aprendido, né? E passa o tempo e a distração, porque não tinha outra coisa, né? E o meu opa do lado da mãe, ele era muito rigoroso com a gente, assim, a questão de permanecer falando alemão, saber ler bem, saber escrever em alemão, e isso então foi se perpetuando. E tem que ser Deutsche Schrift ou... Deutsche Schrift. As minhas filhas, uma tem 48 e a outra tem 44, elas entraram para o jardim de infância sem saber falar português. Era normal, né? Era normal. Eu tinha que, depois no ginásio, no antigo ginásio, porque quando eu nasci, meu pai teria ficado ao lado do meu berço e teria dito, essa um dia vai ter que fazer ginásio. Ora, eu tenho 69 anos, fazer ginásio naquela época era para alguém assim, bem posicionado. Mas meu pai, e ele persistiu nisso, tanto meu pai quanto a minha mãe. Mulher tinha que aprender a cozinhar, costurar e tal, para casar e fim de papo, né? Escola nem tem. E meu pai e minha mãe, nós tínhamos direitos e deveres iguais. Mas a minha mãe, a minha oma, já são desse... E a senhora tinha mais irmãos? Eu tenho só um irmão. Só irmão. Que é raro também, naquela época o pessoal tinha mãe, né? 10, 12, Sim, 15. Isso era um caso muito raro. Era muito raro também os filhos não nascerem de modo natural. E não havia hospitais, né? Então era tudo muito rudimentar. Mas tinha parteira lá? Parteira tinha uma? Parteira tinha, mas nem eu e nem meu irmão nascemos de parto normal, e o primeiro filho da minha mãe nasceu morto porque não conseguia nascer, né? Então essas eram as condições. Então a senhora é mais velha que o seu irmão? Eu sou mais velha, sim. Eu tenho 69, ele tem 65. E vivendo agora aqui há 30 anos e trabalhando nesse meio cultural e histórico de Blumenau, eu consigo fazer um paralelo entre essas duas realidades, as do oeste e as daqui. Como isso era diferente e lá muito mais difícil de você alcançar alguma melhoria para a sua vida, né? Então vamos fazer uma pausa para rodarmos comerciais e já a gente volta. Quero saber daí como é que a senhora conheceu o seu marido, que a senhora disse que já veio casada de lá, né? Se ele era também descendente de fugitivo da Rússia. Os nossos comerciais, vamos tomar um golinho aqui do nosso vinho da rede, esse é um vinho português. Sua saúde. Saúde.